Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Madalena. Todas de manhã, de segunda a sexta, estou aqui pela manhã para trazer a palavra de Deus para o vosso coração e que Deus vos abençoe grandemente o nosso dia. Como tem já 2 semanas, né, que nós estamos estudando ao respeito da saída, né, do povo de Deus, do povo de Israel, da terra do Egito. Por esses dias eu vou dar uma pausa, né? Que nem eu falei ontem, que hoje eu iria começar o meu testemunho na grandeza que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Mas a semana que vem nós vamos continuar, tá? Estudando a palavra de Deus, né? No livro do Êxodo. E se você não é inscrito, né, no meu canal, se inscreva no meu canal. O canal Abençoada Amadá. Embaixo tem uma letrinha vermelhinha com a palavra se inscrever. Depois vai aparecer um símbolo de um sino. Você vai clicar nesse sino e depois você vai clicar em todas. Porque todas as vezes que eu estiver aqui, o YouTube vai te mandar uma notificação. E você não paga nada por isso se inscrever, tá? Também vem deixar o teu like, vem curtir, tá bom? Isso também me ajuda muito aqui no meu canal. Como eu sempre também falo, venha compartilhar a palavra de Deus com alguém. Isso é muito importante para as vossas vidas, tá bom? Que Deus vos abençoe grandemente, que o Senhor venha falar em vossos corações nesta manhã. E nessa manhã eu vou ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 9, que fala assim: a oração e o voto de Ana. Após teres comido, bebido em Silom, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a uma pilha do templo, um pilar do templo do Senhor, e levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderás para a aflição da tua serva, e de mim te lembrais, e da tua serva te não esquecerei, e deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la, o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Apartai-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. E o Deus de Israel, aleluia, te conceda, aleluia, a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva merecedora de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, o seu semblante já não era mais o mesmo, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, né, uma mulher chamada Ana, aflita, angustiada,
porque ela não podia ter filho. Mas o Senhor, aleluia, teve de misericórdia dessa mulher. A palavra de Deus fala que o Senhor cerrou, fechou, né, a madre de Ana. Como muitos não sabem, não conhecem a palavra de Deus, Ana era esposa de Eucana, né? E só que Eucana, ele não tinha só a Ana, ele também tinha outra esposa chamada Penina, aleluia. E ali a outra esposa, né, de Eucana, ela concebia filho. Ela tinha já vários filhos com seu marido, mas Ana não tinha, porque Ana era estéril, ela não podia ter filho. E toda vez que Eucana ia, né, ali subia para o templo buscar a Deus, mesmo que Ana não tinha filho, mas ele oferecia, né, uma porção de sacrifício ao Senhor a favor de Ana. Porque mesmo que ela não tinha, a Bíblia vai dizer que Eucana o amava Ana. Eucana não amava, não tinha que deixar amar Ana porque Ana não podia ter filho, não. A palavra de Deus fala que Eucana amava mais Ana do que a sua outra esposa que tinha filho. E ali a Eucana via, né, as aflições, a angústia, a dor que Ana sentia. E Eucana dizia para sua esposa que ele não se importava com isso, porque ele amava Ana do jeito que ela era, aleluia. Mas, não vou falar todas as mulheres, mas as maioria das mulheres e dos homens, né, quando casam, ele tem esse desejo no seu coração de construir uma família. Porque quando dois casal ele se casa para construir, para aumentar a família. Não para viver somente em dois, mas ele quer também construir, ter filhos, né? Herança, semente para a sua nova geração. E a palavra de Deus fala que Ana estava ali no templo, chorando, né? Com espírito de amargura, né? Ela ali chorando. E a palavra de Deus fala que o quê? Que o profeta, o sacerdote Eli, né? Ele vendo ali o estado de Ana, ela não falava nenhuma palavra, ela só mexia o quê? Com os lábios e chorava, né? Derramava as suas lágrimas diante dos pés do nosso Deus. Estava ali chorando ali no templo. E a Bíblia vai dizer que Eli estava ali assentado sobre um pilar, né, do templo, assentado, e só que observando Ana. Na mente dele, nossa, esse horário, essa mulher já está embriagada, já está bêbada. E comparou, né, e comparou ela com as filhas de Belial. As filhas de Belial que são mulheres que vivia bêbada, né, caída, né? Então ela falou: não me considere, né, como as filhas de Belial, filhas rebeldes, né, bêbada. Mas o Senhor, ele usou de misericórdia. Quando Ana abriu a boca para o profeta Eli, falando porque ele estava naquela situação, aleluia. Ele entendeu que a alma de Ana estava angustiada. Ele entendeu que Ana não estava bêbada. Ele entendeu que Ana, mesmo que ela tinha tudo, tinha um marido bom, tinha uma condição financeira boa, mas aquilo não adiantava, aquilo não preenchia o coração de Ana. Não preenchia o coração de Ana com o amor do seu esposo, com os filhos da outra companheira do seu esposo. Nada disso preenchia, porque faltava algo para preencher, aleluia, o coração daquela mulher.
Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vimos que ela fez um voto a Deus. Falou, Senhor, se tu me dá um varão, te darei para o resto da minha vida. E não passarás navalha sobre a sua cabeça. Porque naquela época, né, as pessoas faziam voto para não passar navalha na cabeça, o que cortar o cabelo da criança, né? Então ela não poderia cortar o cabelo do seu filho quando o Senhor desce para ela. E ali ela falou assim, quando meu filho que desmamar, né, vier sair do meu peito, eu parar de dar mamar para ele, ele vai te servir no templo, aleluia. Ele vai estar ali, aleluia, te adorando, te buscando, aprendendo o ensinamento, aleluia, do sacerdote, aleluia. Ensinando a palavra de Deus para aquela criança. Porque naquela época era assim, as mães faziam voto, né? Tinha os seus filhos, ele levava até ao templo, ali onde estava aquele sacerdote, deixava os seus filhos no templo, e o sacerdote que ensinava, né, aquelas crianças. Assim Ana fez aquele voto, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele, né, Ele concedeu para Ana. O Senhor, Ele teve misericórdia de Ana. O que eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã, que o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia do meu esposo, né? Eu particularmente, assim, pela medicina, né, nós não podíamos ser pais, nós tínhamos 1% de chance, né, de ser pai. Mas o Senhor, Ele alcançou, né, e nós alcançamos misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo. Muitos me conhecem a minha história, conhecem as minhas aflições, mas não conhecia assim, entre aspas, conhecia que eu tinha esse desejo, esse sonho de ser mãe. E não podia ser mãe. Mas não conhecia as minhas dores, as minhas aflições, não conhecia os meus choros, as noites sem dormir, não conhecia o meu estado de espírito. Quem conhecia o meu estado de espírito era somente Deus. Era somente o Senhor Jesus Cristo que conhecia. No ano de 2021, que eu não me engano, eu me casei, né? Eu era nova. Eu tinha, que eu não me engano, tinha 20 anos para 21 anos, que eu não me engano. E ali nós se casamos, né? Nós na época era de menor ainda. Hoje, quem tem os seus 18 anos já é de maior, mas naquela época não era. Na minha época, mais de 20 anos atrás, não era de maior, era de menor ainda. E ali nós se casamos e nós não pensávamos ter filho, né? A gente não pensava de maneira alguma ter filho, porque não era novo. A condição financeiramente, a gente não tinha nenhuma condição para ter uma criança, para manter uma criança. Então, nisso nós tínhamos uma responsabilidade, nós tínhamos outra visão, né? De não ter filho por causa da condição financeira. Bom seria, né, se as pessoas tivessem essa visão nas suas vidas, porque eu falo assim, para você ter um filho, você tem que ter condição financeira, tem que ter uma estrutura, tem que ter também estrutura espiritual, porque para você lidar, muitas das vezes, com uma criança também, você tem que ter sabedoria como, né, trabalhar na vida de uma criança, na mente, de ensinar, de sentar. Mas a gente não pensou ser pai logo assim. Mas no ano de 2024, que eu não me engano, chegando no final para 2005, bateu aquele desejo, né? Aquela vontade de ser pai, de ser mãe. E ali nós começaram, né,
o processo de querer de ser pai. E ali nós vimos que eu vi que eu não engravidava de maneira alguma, tentando várias vezes, né, para ficar grávida, e eu não conseguia, né, engravidar de maneira alguma. Ali começou a bater um desespero em mim, né, perguntando por que daquilo, né, porque eu não estava ficando grávida, porque aquela situação, porque na minha família não tem nenhum histórico de ninguém estéril. Na família do meu esposo, que eu saiba, não tenha nenhum histórico de ninguém ser estéril, que não podia ser pai, que não podia ser mãe. Não tinha. Todo o histórico da minha família sempre é ter filho, né? Tinha e muito filho, né? Então não tinha histórico. E eu ali falei, meu Deus, e agora? Como? E ali, uma vez eu estava no culto, né? Em 2005 mesmo, eu estava em um culto, foi, que não me engano, foi numa festa do ciclo de oração ali. E Deus usou, né, um vaso para falar comigo, dizendo assim que eu não se preocupasse, né, que Deus ia fazer um milagre. E eu já falei, epa, se Deus falou que vai fazer um milagre, porque alguma coisa tem. É. Porque eu estava tentando 2004 para 2005 e quase no finalzinho de 2005 teve essa festa, né? Congresso, né? Congresso das irmãs, e Deus usou, né, o vaso para falar comigo, dizendo que Deus ia, né, fazer um milagre na minha vida, que eu não se preocupasse, que Deus estava no controle de tudo. E ali eu me alegrei, né, dentro do meu coração, mas também com aquela dúvida, porque nós somos ser humano, temos as nossas dúvidas, as nossas aflições, a nossa incerteza, mas sempre quando batia essas dúvidas eu repreendia e dizia assim, eu creio que o Senhor vai fazer milagre. Eu creio que o Senhor é Deus de fazer milagre, porque o Senhor fez na vida de Ana, fez na vida de tantas e tantas mulheres. E eu creio que o Senhor vai fazer. E ali eu fazendo todos, né, procedimento, tentando mesmo assim engravidar, e não conseguia. Eu já estava com 4 anos de casamento, e nada de eu ficar grávida. Aí eu resolvi ir procurar um médico, né? Procurei um médico. Antes de eu procurar um médico, eu estava mexendo muito com o meu psicólogo, né? Na mente, né? Entende? Estava mexendo muito com isso, muitas das vezes eu chorava, não dormia, ia para o trabalho, ia trabalhar, falava, Senhor, mas por quê, né? Por que o Senhor cerrou, né, a minha madre? O que está acontecendo? Por quê? E nisso eu não sabia quais eram os problemas que estavam acontecendo, que amanhã vou terminar também, né, na sexta-feira. Sexta-feira eu termino esse testemunho. E ali eu falei, meu Deus, e agora? E muitas das vezes, nem o meu esposo sabe de muita história, né? Sobre minha vida, o que as minhas aflições, minha angústia que eu sentia dentro do meu coração. Só eu e Deus sabia como era a dor de sentir de não ficar grávida. E ali eu falei, Senhor, eu vou procurar um médico, né? Aí eu procurei um médico, fez todos os exames, aí acusou que eu tinha policisto e também os meus hormônios, ele estava muito alterado, mas eu creio que ele estava muito alterado porque eu estava colocando aquilo na minha mente, no meu coração, não estava tendo paz, não estava tendo 100%, né, a confiança no nosso Deus, que Ele poderia fazer o milagre na minha vida. E ele disse, olha, você tem policisto e o teu hormônio, né, está muito alto mesmo, e por causa disso que você não engravida. Aí eu peguei e falei para ele assim, mas doutor,
tem algum tratamento desse hormônio? Ele falou assim, olha, o tratamento que você tem que ter é observar, ver se esse seu cisto vai crescer, porque quando você tem, né, contato com seu esposo, quando o esperma chegava lá dentro, o próprio cisto ele matava, ele destruía e ele saía para fora. Ele não tinha com força, não tinha força suficiente para chegar até onde estava o óvulo. Ele falando para mim. E ali eu disse, pronto, acabou. Só Deus mesmo para fazer milagre. Não vou ser mãe nunca. E ao passar do dia, do tempo, ele não passou medicação, não passou nada. E foi correndo anos, né? Passando anos. Teve uma época que eu fiquei muito ruim mesmo com o meu hormônio, na flor da pele, como diz. E teve uma noite que eu estava dormindo. Aí quando estava já umas 6 horas da manhã, por aí, que eu não me engano, era o horário para mim ir para o trabalho. Eu acordei lavada de leite. O meu peito parecia uma mulher grávida que estava dando de mamar para uma criança. E estava cheio de leite mesmo. Saía leite, nossa, era muito leite. Que o colchão ficou chapado de leite. Sim, porque mexia com o hormônio. Tudo isso que eu estava passando, essa aflição, essa angústia de ser mãe e não podia ser mãe, eu estava passando por essa aflição e mexeu com o hormônio. E nisso eu fui de novo no médico, né? No médico, para o médico me examinar, e eu pensando que era um câncer, pensava que era, né? Eu nem cheguei a pensar, será que é por causa que eu estou aflita, angustiada, né? Com aflição, e por isso que eu estou produzindo leite. Minha barriga não crescia, tá? Porque fala que quando você tem uma gravidez psicológica, né? A barriga cresce, não cresceu. Mas eu tive produção de leite, muito leite eu tive. E nisso eu fiquei muito preocupada, né? Eu procurei a minha cunhada, que ela tinha criança. E ela falou, Madalena, tu procura um médico, porque isso não é normal. Mas, gente, eu nunca falava pra ninguém, nem pra ninguém. Meu esposo, ele sabia por que daquela situação, né? Por cima. Mas as pessoas não sabiam por que daquela situação, porque eu estava frita, estava angustiada para ser mãe, tá bom? Mas o Senhor, Ele usou, né, de misericórdia, que amanhã eu vou terminar, tá? Agora eu vou terminar esse vídeo, para ficar com vontadinha, né, para vocês voltar aqui amanhã, compartilhe também. Isso vai ser uma experiência, né, vai levar... Foi uma experiência para mim, também vai ser grande experiência para muitas mães, muitas mulheres, né, que digo, muitas mulheres que não têm filho, que tá aí na luta, fazendo de tratamento para ser mãe, também os seus esposos, muitas das vezes eles são estéreis também, ele não tem possibilidade de engravidar a sua companheira e está fazendo tratamento. Esse testemunho que eu estou trazendo, eu quero que você compartilhe. Compartilhe no teu grupo de WhatsApp, no teu Facebook, aonde você tiver rede social, para alcançar, aleluia, casais que têm desejo de ser pais, tá? Que tá passando o que eu e meu esposo passamos, tá bom? Vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas amanhã vou estar terminando, né? Vou começar da produção do meu leite que eu tive, né? A produção do leite do meu peito, do meu seio que eu tive. Vou continuar aqui terminando, para você saber como mexe, né? Quando eu e você está ansioso, com ansiedade forte, com emoção forte por algo que você quer e não está conseguindo, tá bom? Para que você venha aumentar a nossa fé, para que a tua fé venha ser aumentada, a tua esperança, para que nós venhamos jogar toda a nossa ansiedade, né, nas mãos do Senhor, tá bom? Que Deus vos abençoe. Volta aqui amanhã pela manhã, tá? Que eu vou estar trazendo novamente esse testemunho, porque esse testemunho ele é muito longo.
ele é muito longo. Mas até sexta-feira eu creio que eu tenho terminado o meu testemunho, tá bom? Que Deus vos abençoe, fique com Deus, fique na santa paz de Deus, que eu e você venha ter uma quarta-feira abençoada, abençoada e protegida na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus e até amanhã.